Bom, meus amores, antes de mais nada, eu gostaria de informar para vocês que eu não sou o dono da razão, tá? Eu sou um jovem ministro do Evangelho que tem se dedicado o máximo que ele pode, o máximo que eu posso, para tentar trazer a verdade e ajudar o corpo de Cristo a vivenciar o que tem de se vivenciar, tá? Então, assim, esse quadro, humildemente, tem bastante esforço. A princípio aparenta ser só 3 versículos encostados, mas tem horas e horas e horas e horas e horas, mais horas e horas e horas, mais um tanto de horas de estudo para a gente chegar num denominador final. Quando eu olho para esse quadro, eu não vejo Mateus, Marcos, Lucas, Mateus de novo e 1 Coríntios. Eu vejo desde 2012, acirradamente, até hoje. Tá, então é um assunto que eu acho que para ter segurança dele é só diante de Jesus mesmo, tá? Só diante dele. Mas a minha intenção aqui de verdade não é ser a verdade. A minha intenção nua e crua, realmente, é a mesma que o apóstolo Paulo tem, é a mesma que os demais apóstolos têm. A intenção que eu tenho é que vocês se sintam, lendo a Bíblia, desestimulados em não cumprirem ela. Em descumprirem ela, desculpa. Desestimulados de descumprirem a Bíblia. Entenderam? E completamente estimulados em cumprirem a Bíblia. Tá? Essa é a minha intenção de verdade. Então eu espero que seja gostoso, espero que seja bom, espero que nós venhamos a nos divertir nessa noite um pouco, aprendendo, entendendo, compreendendo um todo e realmente avançando nesse assunto, que é um assunto polêmico, mas que hoje não tem mais polêmica. Hoje a polêmica eu quero que ela se encerre, ela se finalize e glória a Jesus Cristo, aleluia. Alguém já deu uma olhada nesse quadro antes, pela primeira vez aí? Deu uma olhadinha? Alguém quer considerar alguma coisa que você já leu para a gente começar? Primeiro passo que eu quero dizer para vocês, nós temos aqui o Evangelho de Mateus na primeira instância, aqui onde está essa mãozinha, tá vendo? Ali embaixo nós temos a segunda referência de Mateus. Do lado direito é o Evangelho de Marcos, que na realidade é o Evangelho de Pedro, né? Ditado por Marcos. E nós temos também aqui 1 Coríntios embaixo e Lucas. Por que eu estou fazendo questão de destacar, presta bastante atenção que eu vou dizer para vocês. Por que eu estou fazendo questão de destacar que o Evangelho é de Pedro? Porque é o único homem casado que escreveu a narrativa de Jesus. Wagner, qual que é a diferença disso? Venham comigo aqui, ó, onde está a mãozinha aqui, ó. Presta atenção. Ó. É lícito ao homem. Tá vendo que aqui está escrito homem? Essa tradução NAA, eu gosto dela porque aqui tem a expressão é lícito ao marido. Repara que você tem do lado de cá o homem e do lado de cá o marido. No grego tem uma diferença gigantesca aqui. No grego a palavra homem dos dois lados aqui dão essa diferença. Então para você às vezes você só está olhando o homem e marido, mas não é. Quando você vai fazer uma crítica textual de verdade, você vai analisar realmente o fato do texto, você vê que há muita diferença. Por exemplo, as pessoas chamam Abraão de pai. Pronto, gente, então voltando para cá, tá? Então parece que não é a mesma coisa, mas é, meus amores. Olha aqui, ó. Nas traduções, talvez, quem tem Mateus 19:3 aí, abre sua Bíblia rapidinho. Dá uma olhada que você vai ver que tem traduções aqui, ó. Quando você vai ver Marcos e Mateus, você não tem essa diferença entre marido e homem. Você tem homem e seu homem. Ou alguma coisa com um pronome aqui dentro. Tá? Desculpa, ó, vamos fazer o seguinte, ó. Deixa eu mostrar para vocês que tem uma outra parte para mostrar isso aqui de uma forma mais fácil, ó. Olha aqui para você ver, ó. Portanto, deixará o seu pai, cadê? Olha lá, ó. Repara que aqui, ó, aqui eles já corrigiram na NA, gente. Ó, Mateus
deixará seu pai, tá? Marcos, ó, deixará, cadê? 7, 5, cadê aqui? Por causa da dureza de Moisés, deixar ao homem seu pai. Aqui você tem, ó, aqui a tradução está correta, aqui ela está mostrando correta. Mas no grego, por exemplo, você tem uma opção, você tem a oportunidade de enxergar, por exemplo, a palavra homem e a palavra pai. A palavra deixará o pai e deixará seu pai. Quando você tem esse pronome possessivo, você está falando de pai genitivo. Quando você tira esse pronome possessivo, você está falando de pai, que pode ser o avô, pode ser alguém importante, pode ser qualquer uma das demais pessoas. Então tudo isso é importante analisar. Nós não vamos entrar em partes gritantes e técnicas aqui não, que não tem necessidade. Mas o mínimo do para que a gente precisa, nós vamos tocar, tá? O que eu gostaria que vocês reparassem aqui nas passagens? Primeiro, quando se trata de Mateus e Marcos, nós estamos falando de um teste que aconteceu aqui na época. Presta atenção para você ver, ó, versículo 3 aqui de Mateus, ó. Alguns dos fariseus... Opa, desculpa, adiantei a página, perdão. Então tá lá, ó. Alguns dos fariseus se aproximando de Jesus e testando, perguntaram, lá em Marcos, ó. E aproximando-se, alguns fariseus o puseram à prova. Do que, gente? O que eles estavam provando, Jesus? Então, de uma forma bem rápida, tá? Jesus era chamado do que no meio deles? Que começa com a letra M. Só que para ser mestre, tinha que formar ou em uma faculdade ou em outra faculdade. Só existiam duas faculdades ali dentro. Uma faculdade de Shammai e uma faculdade de Hillel. Só tinha essas duas faculdades. Jesus era o único ser humano que caminhava no meio daquele povo que era mestre e que era chamado de rabino, mas não era formado em nenhuma das duas faculdades, gente. Já começa aí uma coisa que eu quero que vocês entendam. Então, aqui no livro de Mateus, Mateus foi escrito para os judeus. Marcos foi escrito para os gentios. A pergunta que eles estavam fazendo, porque assim, ó, esse texto aqui que a gente está lendo era o texto de maior polêmica. Ó, o microfone tá ali, pega na mão, ali, ó, do seu lado, só bebê ali, meu filho, ó. Isso, pega aí para nós. Deixem os microfones todos ligados, fiquem atentos, tá? Deixa eu explicar para vocês, ó. O teste que eles estavam fazendo, Eliabe, justamente era para saber em quem que Jesus defendia ou qual escola que ele veio. Mas na realidade ele não veio de escola de nenhuma delas. Só que o que eu quero que fique claro para vocês aqui, ó. Mateus foi escrito para os judeus, Marcos foi escrito para os gentios. Então, quando você pega aqui em Mateus, você vê que as pessoas estão tentando ver qual era a visão de Jesus ou qual escola Jesus apoiava ou de onde ele vinha. E isso é muito importante, você já vai entender o porquê nessas duas passagens aqui. Jesus, para vocês entenderem de forma mais clara, ele interpreta a lei para eles. Eles interpretam esse texto que você já vai ver, que é Deuteronômio capítulo 24, versículo 1 ao 10. Texto esse que eles não tinham controle desse texto. Por exemplo, a escola de Shammai tinha uma interpretação acerca desse texto que nós já vamos chegar. Enquanto a escola de Hillel tinha outra interpretação. E para testar Jesus, eles perguntam, como é que você... o que quer dizer isso aqui? Vamos lá, vamos para Mateus, tá? 19, do 3 ao 9, você pode ler na tela mesmo para facilitar a sua vida. Então vamos lá. Alguns dos fariseus se aproximaram de Jesus. Eu preciso que vocês leiam o texto. Vocês precisam ter contato com o texto. Alguns dos fariseus se aproximaram de Jesus e testando-o, o perguntaram, tá? Eu sou enfático do jeito de falar, mas eu não quero defender uma verdade, eu só quero ler o texto e ser ministro do evangelho, tá, gente? É lícito ao homem repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Primeiro ponto crucial, o texto está dizendo repudiar. Repudiar é uma coisa em grego e em hebraico, tá? Carta de divórcio é outra. Presta atenção para você ver aqui em Mateus capítulo 5, 31, olha lá, ó. Também foi dito, aquele que repudiar sua mulher deve dar-lhe carta de divórcio. Ou seja, ele precisa deixar a mulher e entregar uma carta de divórcio. Perfeito? Olha aqui que interessante, ó, divórcio, a palavra em hebraico, tá? A palavrinha aqui em grego, olha lá para você ver que bonitinha que ela é, transliteração. Aí vem aqui, ó.
a dissolução legal de um casamento na Bíblia, assim como nas escrituras que a produziram, as culturas que a produziram, a luz está bem forte no meu olho, tá, gente? Vocês me perdoam. Na Bíblia, assim como nas culturas que a produziram, o divórcio era geralmente iniciado pelo marido. Isso aqui é importante que vocês entendam. A mulher não tinha o direito de iniciar um divórcio, tá? Etimologia, olha que interessante, vocês têm que enxergar isso aqui e entender que a Bíblia ela é mais ampla. Ela não foi escrita para o brasileiro, tá? Ela foi escrita para o povo judeu, para o povo grego e para aquela cultura daquela época. Então foi feita uma tradução, e quando é feita uma tradução, é feita uma equivalência de vocábulos. Então você pega a palavra, tá, que está lá, e traz ela para o nosso idioma. Então Wagner, só uma dúvida, esse era um posicionamento deles, né? Humano, né? Não tem nada. A princípio aqui, o que for humano eu vou te explicar. Nessa questão do posicionamento, tipo, o homem que está responsável por dar a carta de divórcio. Apenas o homem. Não tem nada de humano aqui. A princípio não tem... Calma. Por enquanto eu tô falando de teologia, tá? Eu tô explicando o fundo para vocês enxergarem como é. E nunca desanime com teologia, gente. Vocês precisam dela. Ler a Bíblia já é teologia, tá? É o estudo de Deus, pronto. Isso é teologia. Não tem nada de confuso. O que eu quero que vocês tirem da cabeça de vocês é o menosprezar de entendimento que não precisa. O que é etimologia? É o estudo da palavra, só isso, saber de onde ela veio. Entender os verdadeiros sentidos dela. Quando você lê em português, por exemplo, a palavra adultério, você lê a palavra adultério em português, mas por detrás dela ela é traduzida de uma palavra grega. Por exemplo, exatamente no texto que Jesus lê aqui em Mateus, está escrito a palavra porneia. Só que a palavra porneia não é a melhor palavra para traduzir adultério. Existe uma palavra em grego chamada moscheia. Eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho. Ela é a melhor palavra para traduzir adultério. Só que por que Jesus não usa ela? Porque Jesus não quer dizer só o sentido adultério. Por isso que a gente tem que ter esse cuidado de ler as palavras. Olha lá para você ver, ó. Existem várias palavras em hebraico e em grego que são traduzidas como divórcio. Desta lista e dessa definição, apenas duas. Está aqui o vocábulo hebraico, que é o não sei pronunciar essa palavra mais, faz tempo. E esse apostasion, tá? São duas, são substantivos. Ambos significam certificado de divórcio. Lembra que deixar é uma coisa, se divorciar é outra, completamente diferente. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso daqui. O divórcio era o estado legal que o ser humano tinha para poder casar de novo, tá? Se você deixava a sua mulher e não tinha carta de divórcio, você não tinha o direito de casar de novo. Perfeito? Com penas gravíssimas aqui. Deuteronômio 24:1, que nós já falamos. Mateus 5:31, que é o texto que está ali em cima, onde nós já lemos, tá? As demais palavras são verbos. Uma coisa é substantivo, outra coisa é verbo. Se eu falar para você bonito, o que você me fala? Mas obrigado por quê? Você sabe o que é bonito? O que eu disse que é bonito? Você entendeu? Agora você me entendeu, tá vendo? O substantivo, ele pede um verbo. Se eu falar para você bonito, você é o quê? Eu falei o carro. Fala, tá bom. Ou seja, o substantivo, ele pede um adjetivo, ele pede um verbo, ele pede na gramática, tá? Desculpa, gente, eu falei uma coisa pensando em outro ensino aqui. Então, as demais palavras são verbos com conotações que não necessariamente implicam uma tradução por divórcio. A forma verbal de gerushar implica em expulsão, banimento. Em grego, o verbo apolion, que é o que está sendo usado aqui nos textos que nós vamos ler, implica em liberar ou libertar, enquanto chorizo, tá? Significa separar. Agora, aphemi, nós vamos falar dessa palavra pelo verbete de Paulo, indica um evento, um envio ou um abandono. Isso é muito importante que vocês entendam, tá, gente? Muito importante mesmo. Por exemplo, aqui em Coríntios, aqui, ó, por que eu estou explicando isso para vocês? Aqui em 1 Coríntios, ó, tá vendo onde está a mãozinha aqui? Paulo usa vocábulos grego-romanos, que é essa palavrinha aqui, ó, aqui, ó, aphemi. Essa palavrinha aqui, ó, que está aqui, que você está vendo, era uma palavra que não comungava na lei hebraica nem na linguagem que os cristãos usavam. Mas como naquela época existia pelos romanos o divórcio,
Paulo usou uma linguagem dos romanos, greco-romana, para dizer para eles, não se divorcie. Entenderam? Ele nem usou um termo judaico, mas nós já vamos chegar lá, tá? Verso 4, Jesus respondeu, olha lá, é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Repete comigo, qualquer motivo. Olha que interessante em Marcos, é lícito ao marido, tá vendo que já não é mais o homem? Homem pode ser qualquer coisa. Marido tá falando de um cara casado. Oi. Depende de cada versão. Atualizada, aqui tá, é lícito ao marido, Mateus. Sim. Depende das traduções, sim, depende. Por que eu estou usando essa tradução mais atual um pouquinho, que é a NA? Porque ela já está fazendo divisão desses vocábulos, tá? Então, quando a tradução ela é feita por palavra e por contexto. No contexto é marido, gente. É simples, é marido. Mas se aqui você tem um tom de um homem universal, do outro lado você tem um tom de um marido casado. Entenderam? É lícito o homem liberar uma mulher? Mas o homem, ele está junto só? Não, a conotação é casados. Mas eu não vou entrar nesses detalhes, mas o Beto fez uma alusão interessante. Então, é lícito ao marido, que dos dois lados é repudiar sua mulher. Não fala por qualquer motivo. Por quê? Porque isso aqui não está sendo escrito para judeu. Isso aqui está sendo escrito para gentio. E gentio não tem guerra entre faculdades. Gentio não tem guerra de interpretação entre o povo de Shammai e entre o povo de Hillel. Não tem essa guerra. Essa guerra existe para os judeus. Por isso você não tem isso aqui do lado de cá. É um dos motivos de não ter. Perfeito? Aí nós temos outros problemas aqui em Marcos. Marcos foi o primeiro evangelho a ser escrito, depois do evento do Novo Testamento, certo? Marcos também foi escrito por um apóstolo, que no caso é Paulo, mas quem escreveu foi Marcos. Perfeito? Marcos foi escrito por Pedro, desculpa. Pedro. Marcos foi escrito por Pedro e Pedro era casado. Se você reparar, o contexto de Pedro aqui é bem enxuto, bem objetivo e bem focado na família. Isso é bem importante que vocês entendam, tá? Nós vamos chegar em todos esses detalhes. Agora só em Mateus. Jesus respondeu, vocês não leram que o Criador desde o princípio os fez homem e mulher? Repara para você ver, gente, que o pessoal vem testar Jesus perguntando, Jesus, é o seguinte, quem está certo? Shammai ou Hillel? O senhor é descendente de quem? O senhor é discípulo de quem? O senhor formou em qual faculdade? Já fica uma sustentação para vocês. A faculdade de Shammai era uma faculdade mais conservadora. A faculdade de Hillel era mais liberal. Na faculdade de Hillel é quem formou Gamaliel. É isso que me assusta. E Gamaliel foi quem formou Paulo, que aprendeu aos pés de Gamaliel. Isso me assusta 3 vezes mais. Porque Paulo defende uma ótica conservadora vindo de uma faculdade liberal. Olha que loucura. Isso para mim me assusta muito. Tá? Isso me assusta bastante. Agora, o que eu quero que vocês percebam? É lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Jesus já sabe o que estão perguntando para ele. Eles estão perguntando para ele, ô Jesus, a faculdade de Hillel está certo? A carta de Moisés está certa? Já começa aqui a pergunta, ó. Aí Jesus responde, vocês não leram? Leram o quê? Jesus não estava conversando com povos aqui, tá, gente? Jesus estava conversando só com liderança, rabino, mestres. Vocês estão escutando? Então a conversa aqui era séria. Jesus estava falando aqui, gente, com fariseus. Galerinha firme mesmo. Aí Jesus, vocês não leram que o Criador desde o princípio os fez homem e mulher? E agora eu vou entregar uma parada para vocês top aqui. Quem está comigo, diga amém. Vocês já leram no livro de Gênesis 1:27 que fala a expressão macho e fêmea? Sabe por que Deus usou a expressão macho e fêmea? Sabe por que Jesus toca no termo macho e fêmea? Porque macho, para ser macho, ele tem que ter genital masculino e procriar como homem. Fêmea, para ser fêmea, ela tem que ter genital feminino e procriar como fêmea.
Então, quando a Bíblia fala que Deus fez macho e fêmea, e não só homem e mulher, ele está dizendo que uma família é feita de um homem que tem genital masculino e procria como homem, uma mulher que tem genital feminino e procria como uma mulher. Isso forma uma família. Cara, eu estava lendo isso hoje ali, caindo no sono, num pedaço, que eu estava muito cansado. De repente me desce esse fio, falei, Jesus, acabou o problema. Vocês entenderam a treta, gente? Vocês respiram para eu saber que vocês estão bem? Vocês entenderam? Essa ideia de construir narrativa de homem com homem, mulher com mulher, não tem condição. Até a questão dos transexuais. Não tem condição, não tem. Não adianta ter genital, tem que procriar. Fortíssimo isso aqui, cara. Tá? Então vocês leram que o Criador, desde o princípio, os fez homem e mulher. E disse, por isso o homem deixará o seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher. Deixa eu explicar para vocês. A poligamia já existia desde o livro de Gênesis lá, até nos tempos de Jesus a poligamia era real. A poligamia praticamente se encerra depois disso aqui, ó. Vocês estão me entendendo como é que o negócio é feio? Então era comum o homem ter um monte de mulher. E Jesus bate justamente em cima deles. Pergunta por quê? Na faculdade, gente, de Heliel, como que eles traduziam a palavra Deuteronômio 24, versículo 1, que eu já vou mostrar para vocês? Como que eles traduziam? Quer ver, ó? Olha aqui para vocês verem, ó. Eu vou explicar já. Como que eles traduziam? Lá em Deuteronômio capítulo 24, versículo 1, diz assim que se o homem encontrasse coisa feia na mulher ou indecente, ele podia mandá-la embora. A faculdade rabínica de Shammai traduzia aquela palavra indecente, Evarada Vina, é uma coisa assim, em hebraico. Esqueci, é uma coisa assim. Enfim, é mais ou menos por isso aqui. Essa palavra indecente, a faculdade de Shammai traduzia isso aí como adultério. Mas a faculdade de Heliel traduzia isso como qualquer motivo, que é a palavra ali em cima. Então qualquer motivo, meus amores, era literalmente qualquer motivo. Se a mulher não fizesse um bolo direito, podia dar carta de divórcio. Se ele achasse que a mulher soltou um pum, ele podia dar carta de divórcio. Não dobrou uma roupa direito, carta de divórcio. Conversou com um amigo, carta de divórcio. Ou seja, qualquer motivo mesmo. Então o que acontece? Eles estão perguntando para Jesus, Jesus, é lícito o homem ser poligâmico, ou seja, ter qualquer mulher que ele quiser? É lícito o homem poder mandar a mulher dele embora quantas vezes ele tiver vontade? É lícito o homem profanar o casamento? É lícito ao homem banalizar, através da carta de divórcio que Moisés permitiu, o casamento? É lícito ao homem dizer que o casamento, a aliança que Deus criou, não serve para nada? Vocês estão entendendo agora que vocês estão lendo? Vocês estão vendo como é que falta às vezes um pouco de informação para entender o que está acontecendo aqui? É isso que está acontecendo aí. Aí Jesus responde, ó. Por isso o homem deixará o seu pai e sua mãe e se unirá à sua esposa, à sua mulher, tornando os dois uma só carne. A expressão uma só carne em hebraico significa casamento indissolutível, indissoluto, porque ambos se tornam uma única só carne e não podem separar mais. O sentido ali é você pegar água quente com água fria e juntar as duas e tentar separar depois. Entenderam o que quer dizer? A expressão uma só carne também significa que o sogro agora é pai da nora. E que o sogro não pode desejar a nora, porque é pecado, ele está desejando a própria filha. Afinal de contas, quando se fala de uma só carne, está falando que a família inteira agora é uma família só. Então esse problema que nós temos para essas bandas de cá, que é onde diz que família, no caso, é o Ada e a Sara. A mãe da Sara não é família do Ada. Pelo contrário, biblicamente eles se tornam uma só carne. Ambas famílias se conectam agora como uma única só carne. O pai do Ada agora precisa enxergar a Sara como uma filha dele. O pai da Sara precisa enxergar o Ada como um filho dele. Por isso que essas guerras e essas brigas entre genro, com sogro e sogra, com genro e nora, é um absurdo quando se trata de se tornar só uma só carne, gente. Isso é completamente surreal. Entenderam?
Então, quando se trata de uma só carne, está criando uma unidade de família. Por isso que no Antigo Testamento falava, ó, você vai pegar uma estrangeira, beleza. Só que se ela entrar daqui, ela não sai mais. Por que não? Porque quando ela entrava ali para dentro e tinha relação sexual e casava, ela se tornava família com o povo de Israel. Tá claro para todo mundo ou não? Perfeito. Então, continuando, a questão também de deixar o seu pai, tá, gente? Essa questão de deixar o seu pai, por que eu quis tocar essa questão de deixar o seu pai? As duas traduções aqui estão deixando, deixar o seu pai, tá? No grego a palavra é diferente. A palavra ali, pai para um lado e pai para o outro, são duas palavras diferentes. O pai de Mateus é um pai universal. O pai de Marcos é o pai genitivo. Por quê? Tinha aquela ideia de dizer assim, ó, você vai deixar o seu pai no quesito de vô, ou qualquer pessoa que seja responsável por você. Então bastava você não ter mais contato com alguém da sua família e você já podia casar. Em Marcos não. Em Marcos está falando que você vai sair da casa do seu pai. Porque eles saíam da casa dos pais, mas moravam no mesmo terreno. Era assim que funcionava antes. Eles tinham eles caminhavam de forma patriarcal, assim, ó, junto com o seu pai. Era natural isso daí acontecer. Entenderam ou não? Essa paternidade continuava regendo. Em Marcos não, Marcos o negócio é bem mais sério. Marcos está dizendo para você, meu filho, sai de dentro da casa do seu pai. Sai de lá. Não é para casar e morar junto com seu pai. Ou seja, não é para fazer o que eu fiz no começo do meu casamento. Ah, mas tem um terreninho ali, tem um negocinho ali, queridos. Se desconecte da barra da saia do seu pai com a sua mãe. É isso que o texto está dizendo aqui em Marcos. Vamos lá, ó. Tornando-se os dois uma só carne, de modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, que ninguém separe o que Deus ajuntou. Gente, vamos fazer uma crítica aqui bem rapidinho. Portanto, que ninguém separe. A pergunta é, ninguém significa quem? Uma pessoa, alguma pessoa ou qualquer pessoa? Qualquer ser espiritual também? O que você acha? Mais ou menos, né? Vamos fazer a pergunta? A primeira pergunta do texto. Quem ajuntou? Deus ele encaixa nesse ninguém? Se ele ajuntou, ele pode separar. Esse é um ponto que a gente tem que pensar. Tá? Portanto, que ninguém separe. Fora quem ajuntou, ninguém. Nem demônios, nem principados. Ninguém. Isso incluiria o homem e a mulher também ou não? Ninguém, gente. É ninguém. Oi. De que forma ali os demônios iriam separar através de... É o que eu quero tentar dizer para vocês. Eles não têm legalidade para produzir esse tipo de separação. Ou seja, forçar a barra para que um casamento se separe. E por isso que ilegalmente eles lutam constantemente para tentar fazer isso. Só que eles não têm legalidade. Por isso que a gente precisa resistir o diabo. E ele vai ter que fugir porque ele está ilegal. Vocês entenderam a moral da história? A moral da história, Wagner, eu estou sentindo ataques demoníacos contra o meu casamento. Cara, você tem o direito legal de mandar isso embora, porque eles não têm direito legal de separar. Está aqui, é uma lei universal. É para todos. Entenderam isso? Wagner, qual era o tipo de público que Jesus estava conversando? Verso 7, os fariseus. Então era gente que entendia do assunto. Eram pessoas que liam de verdade os textos. Por isso que Jesus diz, vocês não leram? Ué, não entendi por que vocês estão fazendo essa pergunta para mim, ué. Aí Jesus começa agora a fazer uma coisa bem interessante, tá, gente? Repara que aqui em cima, Jesus, de cara, quando eles fazem a pergunta, Jesus tira alguém de cena. E eu vou mostrar para vocês quem que ele tira de cena, ó. Então, por que Moisés ordenou dar uma carta de divórcio e repudiar sua mulher? Jesus respondeu, foi por causa da dureza do coração de vocês, que Deus, Jesus, Moisés, Jesus deixa bem claro que quem deu essa ordenança foi Moisés. E essa ordenança de Moisés, segura para você poder falar, essa ordenança de Moisés, ela não foi feita por Deus. Ah, Wagner, mas Moisés... Não, calma, Deus fez Moisés como Deus diante dos homens. E se você conhece realmente
Gênesis, Êxodos, Levíticos e Deuteronômio, que é o Pentateuco, você vai ver que existiam leis que era Deus que havia dado e leis que Moisés havia dado, gente. E se Jesus aqui, presta atenção, faria sentido Jesus ir contra Moisés? Faria. E contra Deus? Não. Aí eu te faço uma pergunta, Jesus está indo contra Deus ou indo contra Moisés aqui? Você quer crítica textual, gente? É só ler. Você quer ver, ó? Jesus começa aqui em cima, portanto ninguém separa o que Deus ajuntou. Verso 8, Jesus respondeu: foi por causa da dureza de coração de vocês que Moisés permitiu que vocês repudiassem a mulher. Mas não foi assim desde o... Aí sabe o que ele faz? Ele tira Moisés de cena e coloca Deus na frente do negócio. Agora eu quero que vocês julguem se o que eu estou dizendo aqui foge do que vocês estão lendo, gente. Tá? Se fugir, vocês têm que falar, ué. Ó, eu porém lhes digo, qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outra, comete adultério. Esse pedacinho a gente vai deixar por último, calma, eu não quero mexer nele ainda. Eu não quero mexer nele ainda por enquanto. Nós vamos pegar o contexto e o... Pera, o que eu fiz aqui, meu Jesus amado? Como é que volta aqui? O que aconteceu? Ah, tá, desculpa. Um desce, outro sobe, ó. Tá certo, pronto. Então deixa essa partezinha por baixo. Repara pra você ver que quando eles perguntam aqui qual que é o motivo, o que eles estão falando? Eles estão querendo um motivo para ter uma vida de poligamia, de poder ter várias mulheres. Entendeu? É o que eles estão tentando fazer. E na realidade é justamente o que Jesus já corta para eles. Jesus, ele não defende a faculdade de Shammai dizendo, olha, eu concordo com ele e eu apoio eles. Não, pelo contrário. Jesus fica com o lado do mais conservador e fala, gente, a não ser por relações sexuais ilícitas. Jesus não está falando nem só necessariamente aqui sobre adultério, gente. Vai muito além disso daqui. Pode falar, meu irmão. Outro detalhe também que é interessante no 7, que eles, quando fazem a pergunta, né, eles usam ali a expressão ordenou, né? Jesus fala permitir, né? Que é diferente, né? Uhum. Ordenança é diferente de permissão. Sim, né? Sim, exatamente. Exatamente. Isso aqui é um detalhe bem interessante, gente. Olha, quando eles conversam com Jesus, eles colocam o termo ordenar. Quando Jesus responde, Jesus fala sobre permitir. Porque a permissão de Moisés não passou por cima da ordenança de Deus. Isso aí é muito bom, tá, meu irmão? Parabéns, muito bom, eu não tinha percebido isso. Então, olhem para vocês verem que quando eles perguntam por qualquer motivo, Jesus já tira Moisés de cena de cara. E já começa. Vocês não leram? O que o Criador desde o princípio fez homem e mulher, um para o outro. E que ele não tem a ideia de separar esses dois. Gente, deixa eu explicar uma coisa para vocês que talvez vocês nunca pararam para prestar atenção. Deus criou no jardim do Éden um homem e uma mulher. Quem pode dizer amém? Não é isso que ele fez? É ou não é? Ele criou o homem para a mulher para o homem. Perfeito ou não perfeito? Quando você tenta acreditar na dissolução dessa unidade, você está destruindo o princípio do jardim, gente. Quando você acredita que existe uma possibilidade para você arrebentar com esse negócio, você está literalmente dizendo, Deus, não faz sentido o que você criou no livro de Gênesis. Porque no livro de Gênesis só tinha um homem e uma mulher, não tinha mais nada. Não tinha uma terceira opção. Na vida de um casal não existe uma terceira opção, gente. O casal não tem que olhar para uma circunstância como essa e criar uma terceira opção. Existe aqui, Wagner, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, sim, mas Jesus deixa bem claro, ó, que essa não é a vontade do Criador. Olha lá, ó. Vocês não leram que o Criador desde o princípio os fez homem e mulher e que disse, por isso o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, voltará a ser só os dois de novo, tornando-se os dois uma única só carne. Desse modo não são mais dois, mas uma única só carne, portanto o que Deus uniu não separe o homem. Gente, aonde que Deus uniu o homem e a mulher, gente? No Gênesis, gente. Foi ali que ele uniu o início do casamento. O que aconteceu ali continuou sendo replicado. Então, quando você pensa na possibilidade de dissolver um matrimônio, você está tentando dizer que o que Deus uniu lá no livro de Gênesis foi em vão. Quem está comigo?
O que o diabo fez? Presta atenção que isso aqui é a revelação, está descendo agora. Quem crê, diga amém e pega logo. O que o diabo fez no livro de Gênesis? Plantou uma semente para separar Adão de... E não só separar Adão de Eva, rapidinho, não só separar Adão de Eva, como também separar Adão e Eva de Deus. A forma de dissolver aqueles dois era separando os dois de Deus. Então a primeira estratégia que o diabo vai fazer para dissolver um casamento é tentar minar a fé dos dois ou de um de cada vez. Sempre vai ser assim. Agora você viu tudo que Deus fez para restaurar o casal do jardim de novo? O Adão do jardim se transformou em Jesus. A Eva do jardim se transformou na noiva. Pega a revelação. Estão entendendo o negócio? Olha todo o trabalho que Deus fez para restaurar aquele casal do jardim de novo. Porque na cruz Jesus restaura eles. Vocês estão entendendo o tamanho do negócio? Se a unicidade de uma aliança de matrimônio não fosse importante, Deus não gastaria tanta energia assim como Ele gastou. Pode falar, meu irmão. A Erika falou algo aqui que é bem interessante também, né? Que o próprio Deus, né, mostrou isso também, né? Quando Ele não abandonou Israel, né? Em todo o Antigo Testamento, né? Deus, Ele amou sempre Israel, né? Exatamente. Fez uma aliança sempre, e manteve essa sempre, aliança, sempre. mesmo Israel traindo, né? Ele várias Jesus vezes. não trocou Israel por outro. E nem exatamente. Jesus não trocou Israel. Então, para a gente fechar isso aqui de uma forma mais rápida, gente, ó, a primeira coisa que ele faz é, literalmente, lido com todas as letras, colocar Deus na frente de Moisés aqui dentro e resolver a treta. Tá? Então agora vamos lá. Primeiro ponto, a dureza de coração das pessoas fez com que a carta de Moisés fosse dada. Mas a carta era de Moisés, não era de Deus, tá? Depois, eu, porém, lhes digo, quem repudiar sua mulher, não tem mais carta de divórcio aqui, tá? Não sendo por causa de relações sexuais, que daria o direito de uma carta de divórcio, e casar com outra, comete adultério. Então você tem um homem repudiando. Por quê? Porque o evangelho é para judeu. E para judeu só quem pode repudiar é homem. Mulher não pode. Isso nunca se iniciou por parte de uma mulher. Tá? Não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e se casar com outra comete adultério. Wagner, essas relações sexuais ilícitas é o adultério? Não somente o adultério. Qual que era a interpretação aqui dessa carta de divórcio para permitir a carta de divórcio pela faculdade de Shammai? O adultério. Só que tem um detalhe bem clássico, tá? Baixa aqui comigo que eu vou ler com vocês para ficar bem facinho. Presta atenção, ó. Notas importantes a se observar, ó. Mateus 9, 19 do 3 ao 9. O homem que está em adultério, mulher livre, tá? Condição exclusiva para o homem pelo ato de repudiar. Se ele repudia ela e não tem essa relação sexual ilícita, ele está em adultério. Você vai ver aqui depois com um pouquinho de calma. O que eu quero mostrar para vocês aqui, ó. Aqui, ó. Com o comportamento de Jesus, somente em Mateus, deixa bem claro o não apoiar, tá? O não conservador Heliel, posicionando-se contra a banalização da carta de divórcio e a má interpretação de Heliel, a quem deu ao povo. Jesus aparenta ficar mais próximo do mestre Shammai, porém o mesmo defendia a interpretação de que Deuteronômio 24 se tratava de divórcio. Contudo, em Deuteronômio 22, 20, conclui-se que a interpretação não pode ser divórcio. Por quê? Pode ser o adultério. Desculpa, gente. Não pode ser o adultério, porque este era castigado com apedrejamento, certo? E esse apedrejamento chegava-se até a morte. E detalhe, tá, gente? Esse apedrejamento era de ambas as partes. Era apedrejado o homem e era apedrejado a mulher. Perfeito? Então agora deixa eu fazer uma pergunta para você. Como é que poderia ser o adultério, sendo que essa pessoa morria? Não precisa de carta de divórcio. Vai dar carta de divórcio para quem está morto? Tá entendendo ou não? Não havendo a necessidade de carta de divórcio, a
Alianças quebradas com adultério sofria pena de morte. Perfeito ou não? Tá ruim de ler ou dá pra ver? Então, pra gente fechar aqui, gente, ó. Aqui em Mateus, nós temos alguns probleminhas aqui, ó. Eu vou agora juntar os dois textos e a gente vai fechar um todo, tá? De forma bem objetiva. Mateus é o que demora um pouquinho mais. Só aqui no livro de Mateus nós temos essa exceção, que é causa de relações sexuais, ou relações sexuais ilícitas, tá? Aqui poderia estar escrito, ó, porneia, mas não está escrito porneia. Aqui, desculpa, poderia estar escrito aqui, ó, essa expressãozinha aqui, ó. Só um minutinho. Eu não destaquei ela aqui, eu acho. Eu não pus ela aqui. Só estudei, mas não pus. Ela poderia estar escrito um vocábulo que é específico para adultério, mas não tá. Ela não tá. Por quê? Porque a palavra porneia é uma palavra muito difícil de traduzir ela. Ela é muito completa. Ela tem muitos detalhes. Então Jesus deixou bem claro, literalmente bem claro, que esse tipo de comportamento, que é o porneia, que tem relações sexuais ilícitas, tem o adultério, tem mais outras coisas, poderia ser essa tal exceção. Mas no contexto ali em cima, ele deixa bem claro que não é o desejo de Deus que isso aconteça. Perfeito? Oi? O sentido dessa palavra, então, existe várias definições para essa mesma palavra. Sim. Dentro desse texto. Sim. Aí. Tudo relacionado à sexualidade ilícita dentro de um casamento. Dentro não do pode casamento? acontecer. Dentro do casamento apenas. Dentro Fora do não. casamento. Antes do casamento não. Mano, tem uma vertente que essa expressão aqui, porneia, foi utilizada justamente para pegar o noivado, que valia como casamento, que era 1 ano antes do casamento. Por exemplo, se a pessoa aparecia grávida antes, você já podia liberar a pessoa do contrato de noivado, que era a mesma coisa que o casamento. Que até eu vi isso aí também. Isso é real. Foi a situação de Jesus também, né? De Maria e José, né? Ali, que eles queriam incriminar, poderiam incriminar ali, né? Então, no Evangelho de Mateus, gente, o que acontece aqui, ó? Em capítulo 19, nós temos o homem liberando a mulher sem essa situação e se tornando adúltero. Então, ele libera a mulher, ele se torna adúltero e não acontece nada com ela. Perfeito? Já em Marcos, desculpa, aqui embaixo também já em Mateus de novo, olha lá, também foi dito, aquele que repudiar sua mulher deve dar-lhe carta de divórcio. Eu, porém, lhes digo, quem repudiar sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, a expõe a se tornar adúltera. Olha essa expressão aqui, ó. Gente, é muito complexo esse Mateus 5, 31, 32. Você não tem noção quanto que esse texto é complexo. Olha que situação complexa. Gente, eu estou falando de todos os comentaristas do mundo, os melhores deles. Todos têm a mesma visão. O quanto que isso aqui é complexo. Olha para vocês verem aqui, ó. Todos eles têm a visão de que isso aqui é complexo. Ó, para você ver, ó. Vem para cá, ó. 4 aqui, ó. Tá vendo aqui? Beleza ali, ó? Fica aqui comigo, ó. Agora em Mateus 5,31 a história fica tão complexa, observe. No tocante à tradução, a resposta de Cristo, os comentaristas diferem muito. E em particular com relação às palavras geralmente traduzidas. A expõe a tornar-se adúltera, atualizada. Faz com que ela cometa adultério, corrigida. Faz com que ela adultere. Faz com que ela adultere. Bíblia Ecumênica Jerusalém. Respeitadíssima essa tradução. Na versão AEC temos a segunda frase. Faz com que ela cometa adultério. Bíblia Thompson. Você está vendo? Os comentaristas chegam a falar, gente, como é complicado, né? O homem manda ela embora e põe ela numa condição de adultério. Alguns comentaristas trazem a expressão assim, não, que como se o verbo grego estivesse na voz passiva, ou seja, ele comete adultério, mas ela paga a consequência do adultério. Os problemas, as dores do adultério, mas ela não fica no adultério. Mas, gente, as traduções, olha o que elas estão dizendo aqui. Ou seja, na dúvida, o que é melhor não fazer?
É muito complicado não adulterar e não separar e não ter esse tipo de comportamento, gente. É muito complexo esse texto aqui, ó. Então existe sim, significantemente, a possibilidade da mulher estar em adultério se o homem largar ela. Olha aí, gente, isso aqui, pelo amor de Deus. Existe a possibilidade. Só que no caso a avó do Beto ali, o cara, parece que o vô dela deu uma volta com metade do torcido do Flamengo lá, então ela tá de boa, a senhorinha. Ela só não quis casar de novo. Teoricamente. Sim, teoricamente. Só que o que eu quero que vocês entendam, gente? Tem a questão de serem crentes. Aqui são cristãos, aqui são pessoas que comungam a palavra. É diferente, tá? Isso. Então vamos lá, ó. Então esse é o problema de Mateus aqui 5, já resolvemos. Agora vamos aqui para Marcos 10, do 2 ao 12, aqui em cima, aqui, ó. E aproximando alguns dos fariseus, o puseram à prova. A gente já sabe qual é a prova. Perguntando, é lícito repudiar a mulher? Aqui já não tem mais qualquer motivo, gente. Aqui o negócio já fica feio, tá? Aí Jesus já pergunta logo para eles: o que Moisés ordenou a vocês? Aqui já tem ordem, ó. Tá vendo? E eles disseram, Moisés permitiu. Aqui já tem um trocadilho de palavras. Aqui Jesus fala que Moisés ordenou e o povo fala que Moisés permitiu, tá? Moisés permitiu escrever uma carta de divórcio e repudiar. Mas Jesus lhes disse, foi por causa da dureza do coração de vocês. O que Moisés deixou escrito, ó, presta atenção, foi por causa da dureza do coração de vocês que Moisés deixou escrito esse mandamento. Porém, esse mandamento é de Moisés, tá vendo? Ó? Porém, desde o princípio da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso o homem deixará o seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne, indissoluto. De modo que já não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, ninguém separe o que Deus ajuntou. Esse ninguém significa que nenhum juiz de direito da terra tem caneta para separar ninguém, gente. Você pode dar um divórcio aqui embaixo da terra, mas não tem divórcio nos céus. Por que que não? Malaquias nós já lemos, quem lembra? Deus foi testemunha da aliança de casamento. Quem uniu aquele povo, ajuntou, foi Deus, não foi juiz de direito, gente. Entendeu? O casamento no civil, ele serve para efeito social, não efeito espiritual. Por isso que é importante casar no Senhor. É importante ter a bênção, sim, da parte de Deus dentro de um casamento. Essa ideia de achar que você pode casar no civil e já está casado diante de Deus, não é bem por aí que as coisas funcionam. Só uma letra para não perder o contexto. Falaram assim, Wagner, mas o casamento antigamente não era só o sexo? Não era, eles coabitavam e estavam casados, como acontecia na época de Jacó, aquele povo todo? Sim, era assim. Só que era um povo de Deus casando no meio do povo de Deus, gente. Não é igual é hoje a galera que junta 3 mais 2, junta ali um negócio ali, assina um breguete e tô casado. Entenderam? Não é assim. Aí você vai entrar na pergunta, Deus uniu ou não? Pode perguntar, amor. Esse casar no Senhor, né? Pelo menos da forma que eu compreendo, né? Tem pessoas que casam no princípio, mas não casam no Senhor. Não, casar no Senhor são cristãos sim, que sim, desejam não, estar pois pronto. Mas eu falo assim, tem pessoas que mesmo que não tenha Deus como Senhor, não deixa ele ser Senhor da sua vida, mas tem um princípio do casamento. Sim, mas né? Não é tipo a questão da oferta. Tem gente que pratica a oferta, porque tem o princípio da oferta, mas não serve a Deus, né? Não tem Deus como seu Senhor. Só ali. que nesses casos aqui, Eliabe, eu vou ser bem objetivo. Embora o nosso contexto aqui seria o divórcio, não necessariamente o casamento, casar no Senhor não significa ir num casamento onde tem um pastor ou um padre orando por você, tá? Isso fique claro para vocês. Casar no Senhor tem princípios e Jesus deixa bem claro que não são esses. Casar no Senhor de verdade convém em você querer estar com a pessoa para sempre. Sim, exatamente, é isso. Você tem esse compromisso de existem entender. Pessoas que mesmo que não tenham Deus como Senhor ali, ela tem um princípio, ela luta pelo casamento, né? O cara trai e tal, ela permanece ali até... Sim, perfeito. A minha mãe foi um caso desse, né? Ela quis, né? Que fosse para sempre, lutava sempre pelo casamento dela. Mas o meu pai, que infelizmente sempre era infiel, né? Mas sempre ela quis, mas ele não quis mais. Aí ele foi embora e tal. Mas ela tinha esse princípio de querer que fosse para sempre. Entendeu? Sim. Verso 10, gente, ó.
em casa, os discípulos voltaram a fazer a pergunta sobre esse assunto. Por quê? Porque, gente, Jesus estava interpretando um texto que não era todo mundo que interpretava. Jesus estava trazendo uma clareza de uma discussão, de muitos e muitos anos. Era o que dividia Israel ali dentro, gente. Pra vocês terem noção, dividia Jerusalém. E Jesus agora estava explicando e interpretando aquilo lá. Aí eles chegam a parte para Jesus, que essa é a diferença entre um discípulo e um seguidor. O discípulo pode chegar aos pés de Jesus e perguntar, tá? E Jesus lhes disse: presta atenção, pelo amor de Deus. Agora já não é mais para gentios. Agora já não é mais para judeus. Agora Jesus está respondendo em particular para discípulos. Jesus não podia completar e deixar tudo completo aqui? Ele deu a resposta certinha para os discípulos, Em casa, os discípulos voltaram a fazer as perguntas sobre o assunto. E Jesus lhes disse: quem repudiar a sua mulher e casar com outra, comete adultério com aquela. E se ela repudiar o seu marido e casar com outro, comete adultério. Não tem exceção. Aqui, como é uma carta escrita para gentios, tá? Existe esse contexto de o homem e a mulher podem divorciar, mas Jesus está deixando bem claro, tanto faz de um lado para o outro, comete adultério. Está bem claro aqui, E aí, gente? Estou exagerando ou está aqui? Tá aí, Olha aqui, Olha aqui, os discípulos em casa. Olha lá. Perfeito? Então, nesse caso aqui, repudiou o homem, repudiou a mulher, está ambos em adultério. Lucas 16, 18, nós temos um outro probleminha. Então, em Mateus, nós temos o homem ficando em adultério, repudiando a mulher, certo? Ele fica em adultério e a mulher está ilesa. Em Marcos, nós temos o homem repudiando, ficando em adultério, a mulher repudiando e ficando em adultério. Em Lucas, olha lá, quem repudiar sua mulher e casar com outra, comete adultério. Então, quem repudiou está em adultério, certo? E aquele que casa com a mulher repudiada pelo marido, tá? Repara que continua sendo marido, também comete adultério. Então, nós temos o homem que mandou embora adultério, o cara que casou com ela adultério, e a mulher inocente, livre e ilesa. Tá de boa aqui, ela não tem nada com ela aqui. Oi. Mas assim, eu entendo que o Marcos, ele é o evangelho mais quente, como você falou ali, né? Uma teologia fala, mas a gente, no caso, nessa análise, a gente não tem que ficar com aquilo que é mais completo. Tudo. Não, tudo. Não, mas assim... Não pode ficar mais completo. Não. O completo tá na sua frente aí, Não, pois é, mas o texto que aborda de forma mais completa, porque ele fala fala da causa e da relação sexual. Não, de jeito nenhum, de forma alguma, de hipótese alguma. Mas por que Jesus, ele não pode ser discriminado por uma ótica, mano. Nós temos 3 textos. Não sei. Quando você faz um estudo, você não pode ficar com um texto só. Você precisa pegar o todo, e o todo te traz a verdade. Eu sei, mas não são 4 óticas diferentes no Evangelho? Sim, uma para judeu, uma para gentio. Sim, só que ele está falando da mesma pessoa, com visões diferentes, não é assim que não, mas não é ele que está falando, é a interpretação de quem ouviu. Aqui as cartas foram escritas direcionadas. Quando você escreve para Marcos, ótica diferente. Você tem noção? Escrever para os judeus que Jesus fez milagre não faz diferença, porque isso era comum para judeu. Sim. Agora, escrever para os gentios que Jesus fazia milagre era incrível. Por isso que Jesus, no Evangelho de Marcos, ele aparenta ser mais poderoso. Sim. Porque isso era importante para o grego. Sim. Por isso se Mas só que nesse caso fica esse impasse, né? Da falta da palavra ali, né? Eu vou pedir desculpa. Faltou. Eu quero que você continue falando. Não fique em silêncio pelo meu comentário, por favor, tá? Eu quero te pedir desculpa pra você poder entender. A confusão tá aí. Aqui já não tá faz muito tempo. Pra mim tá simples de enxergar. Sim. Eu tenho um homem aqui em Mateus que adultera, liberando a mulher. Eu tenho em Marcos o homem e a mulher. Eu tenho em Lucas o homem que liberou a mulher, mais o homem que casou com a mulher, todos eles em adultério. Eu tenho em Mateus 5,31, certo? A coitada da mulher, com 90% de chance de ficar em adultério. Resumindo a brincadeira, o homem,
O homem que casou com a mulher, o homem que soltou a mulher, o marido que liberou a mulher em adultério, a mulher possivelmente em adultério, o cara que casou com a mulher em adultério. Tá fechado o assunto. Tá todo mundo. Você não pode pegar um texto aqui agora e isolar. Mas é porque fica assim, fica parecendo meio que injusto, porque não tem uma causa, entendeu? Não, qual causa que não tem? A causa ali... A causa tem, sejam homens e mulheres, e antes de casar, toma cuidado com o que você vai fazer. No final do capítulo 19, os discípulos falam, se isso é relativamente acerca da mulher, então não convém casar. Jesus, realmente, o casamento não é para todos. A sua resposta já está dada por Jesus em Mateus capítulo 19. Não é para todo mundo casar. Casamento não é a fonte da alegria de todo mundo. Casamento não é a ideia para você banalizar, casar e achar que você vai brincar. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado. Isso aqui está aqui justamente para isso, Eliabe. Para vocês olharem e terem o verdadeiro temor bíblico do que Jesus ensinou. As pessoas hoje em 2023 estão achando que casamento é uma coisa que você encosta e sai soltando de qualquer jeito. Tá cheio de ministros famosos hoje casando e descasando, achando que tá tudo bem. Ai, não deu certo. Não deu caramba. Desculpa, gente. Vocês me perdoam. Como é que eu vou lidar com essa banalização? E eu estou falando desses ministros famosos que estão fazendo um estrago com o evangelho quando se trata de casamento. Estão profanando a aliança do casamento, fazendo um estardalhaço. Teve cristãos, cara, cristãos que são famosos hoje, no meio da música, que parece que só casaram para fazer o sexo. E parece que não deu tão legal e saíram fora. A gente não vai entender esse povo, é claro que nós vamos entender, mas gente, será que eles têm consciência disso aqui, pelo amor de Deus? Aí a gente pega um velho pastor, um pastor antigo, e esse cara é tradicional. Ele é rígido demais, ele é assembleiano, não é assembleiano não, é a Bíblia, gente. Eu não sou assembleiano. Está aqui na frente sua, vocês estão lendo, é o Evangelho. E por favor, se eu estou falando alguma coisa que é exagerada, que foge da concepção de vocês, por favor, é só dizer. Eu não estou aqui me defendendo, eu estou como família com vocês. Se eu estivesse numa igreja aqui, eu estaria me defendendo, mas não estou. Então, Eliabe, é um erro gravíssimo olhar desse jeito, meu irmão. Você não pode pegar um desses evangelhos e abraçar. São todos. Não, mas não se trata de pregação ao evangelho. Se trata exatamente dessa questão de analisar o todo, né? Então, no caso, a minha Por análise... exemplo, você tocou num tom de injustiça. Por que você acha injusto? Não, porque assim, se você for ler o livro de Marcos, ele fala ali, ó, quem repudiar sua mulher e casar com outra, comete adultério. Você casou para separar. Aí a pergunta é, o casamento é para separar ou para viver até o final da vida? Não, para viver até o final da vida. Eu tô falando da questão da exceção ali, ó, que em Mateus ele já usa a exceção, ó. Quem repudiar sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outra, comete adultério. Sim. Entendeu? Então, tipo, em Mateus ele usa a causa. A exceção, ela existe, mano. Ela tá ali. Em Marcos existe também a mesma exceção. Em Marcos. Não, Marcos... Aqui, ó. Marcos não tem exceção. Pois é, não tem. Marcos não tem exceção, meu irmão. Fica tipo... Nem Lucas tem exceção. Nem Coríntios tem exceção. Sim. Só tem exceção em Mateus. Eu acho que ele tá Porque era uma falar. discussão de uma faculdade ali dentro. Entende? Essa exceção ela não existe, ela só existe em Mateus. O que eu quero que você entenda? Ela vai continuar existindo. Ela vai ficar ali. Ela é real. O que eu quero que vocês enxerguem é que ela não serve para cristão. Ela não pode ser... A exceção, ela não pode se tornar uma regra, nem uma porta de abertura. Você está entendendo? Exatamente. Então, assim, eu sempre enxerguei a questão o que está estourando aqui o casamento é isso aqui, ó. Não, pois é, Wagner, mas tipo, essa exceção é dada para quem é duro, né? Uma pessoa, um cristão verdadeiro não tem um coração duro. O coração dele foi transformado, né? Você consegue entender aonde eu estou chegando? Então, assim, ó, foi por causa da dureza de coração que Moisés permitiu que vocês repudiassem a mulher de vocês. Ou seja, tá aqui, ó. Se essa dureza acaba, não tem mais repúdio. Acabou o problema. Se não tem mais essa dureza, existe perdão para isso aqui, ó. Porque se o perdão da cruz não perdoa isso daqui, então para que continuar com o evangelho? Vocês estão comigo ou não? Não faz sentido, cara. Não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido. Mano, eu não sei se é a minha interpretação, mas em Marcos,
tanto o homem quanto a mulher, o que foi repudiado, ele fica livre? Em Marcos, o que eu estou entendendo é isso, né? Por exemplo, se o homem repudiar a mulher fica livre, ele está em adultério. Ou se a mulher repudiar o homem... A sensação é essa, ó. Quem repudiar sua mulher e casar, ó, quem repudiar sua mulher e casar com outra comete adultério. O cara repudia e o cara fica em adultério. Sim, é como se a mulher... A mulher, teoricamente, aqui tá livre, ó. Certo? Ela tá ilesa. E se ela repudiar o seu marido e casar com outro, comete adultério. Ela também caso, fica. Como falou, Jesus tá falando aos discípulos, né? É. Aqui sim. Então, a gente fica os três. Só que o que a gente tem que pegar uma verdade de um todo, Beto? Aqui nós temos uma pessoa, presta atenção, ó. Aqui, ó pra você ver, ó, em Mateus, você tem o homem repudiando a mulher e, ó, presta atenção, não sendo por causa de relações sexuais e casar com outra comete adultério. Então você tem aqui, ó, presta atenção. Você tem aqui o marido soltando e ele ficando na mesma circunstância que aqui de Marcos, ó. Olha lá, ó. O homem, deixa eu voltar aqui, ó. Eu, porém, lhes digo que quem repudiar sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais, e casar com outra comete adultério. Então, ele libera a mulher e fica em adultério. Ele fica. Perfeito? Aqui, quem repudiar sua mulher e casar com outra comete adultério. Ele repudia e ele fica. Só que não tem exceções. Aqui em Lucas, quem repudiar sua mulher e casar... Quem repudiar sua mulher e casar com outra comete adultério. Aqui você tem o homem repudiando a mulher, perfeito? Ele casando com outra e ficando em adultério. E aquele que casar com a repudiada também fica. Então você tem o homem em adultério, porque repudiou e porque casou com outra pessoa, e o cara que casou com a mulher em adultério. Perfeito? Então... Se nenhum dos dois casar, a gente tá aqui em Coríntios, ó. Que no caso de Coríntios, só a mulher, pelo texto, tem essa liberação. O homem não tem. Ó pra você como é que o negócio vai ficando extremamente complexo. Então, agora, quando você vem pra Mateus, o cara solta a mulher e a mulher tá em adultério. Pois é, então no caso dos três evangelhos, há uma grande possibilidade da de todo mundo, ficar em adultério. De todo mundo. Aí você fala, Wagner, agora, como é que eu vou ter certeza disso? Jesus voltando, meu amigo. Exatamente, então a gente fica com... Ah, Wagner, mas assim, é que talvez, Wagner... Então eu fico casado. Vou ser bastante sincero pra vocês. Aí o que você quer? Não, Wagner, vamos arrumar um jeito e vamos separar. Gente, na boa. Vocês estão dispostos a pagar esse preço pra saber o que vai rolar aqui? Não estou disposto. Aí eu te faço uma pergunta, o que é mais difícil? Consertar o casamento ou resolver essa treta aqui, gente? Meu prefeito... Desculpa, tá? Deixa eu só dizer uma coisa pra vocês, talvez soe um pouquinho desconfortável. Eu não sou leigo no que eu tô fazendo. Eu sei disso. Eu não sou leigo, gente. E com toda a simplicidade, não passo vergonha pra ninguém nesse Brasil. Ninguém, cara. Ninguém. Isso aqui, meu filho, é de suar o cabelo pra todo mundo que você conhece nesse Brasil e a grande maioria do mundo. Que vocês estão ouvindo aqui. Vocês estão comendo negócio internacional aqui, filho. Olha o nível da treta. Quer ver? Vem cá, vem comigo aqui para Coríntios rapidinho, ó. Aos casados ordeno não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido. O mandamento é para quem aqui, gente? E qual é o primeiro mandamento? Tá com ponto final, acabou a frase. Aos casados manda o Senhor, não separa do seu marido, mulher. Acabou a conversa. É um mandamento. Beleza? Mas se ela se separar, não quis obedecer o mandamento de Deus, para não ficar tão pior, o que está escrito aí? Que não se case. De novo. Ou que se reconcilie com o seu marido. Tá vendo a treta? Aí. Mano. Oi. E quando a mulher luta pelo casamento,
ela quer, mas o marido, né, trai, faz outra família, né, constitui outra família, não quer mais ela, né, e ela decide ficar só. Ela tá em adultério? Não. Não, né? Amém, Não. glória a Deus. Só que tem um detalhe, mana. Essa coisinha aqui, ó, ela existe, tá? Essa coisinha aqui, ela existe. Ela existe. Ela é uma possibilidade. Só que agora eu quero deixar uma coisa bem clara pra vocês. Se o casal são 2 cristãos de verdade, isso aqui acontece, eu tô falando eu, tá? Eu estou falando. Eu pensaria 2 vezes se eu casaria de novo. Tô falando eu. Isso aqui, ó. Isso aqui... Não, minha filha, pode ficar tranquilo. Eu não largo você nunca na minha vida. Olha pra cá, ó. Pera aí. Passa o microfone ali pra minha esposa e pra vocês. Pega mais um aqui. Pode entrar na polêmica, gente. Agora o palco meu já. Agora já era. Ô, pastor. Oi. Aí, você falando, tô pensando no caso da minha Dá o microfone mãe. ali pra Ana também, que a Ana quer comentar ali. Pega. Surgiu a dúvida do casamento da minha mãe, né? Certo. Porque assim, casaram, nenhum dos dois era cristão. Não, mas aí você já esquece. Aí não precisa nem Então já continuar. não precisa nem continua. continuar. Então já é considerada Sua mãe solteira. tá livre, fia. Relaxa. Se ela quiser Glória a casar de Deus. novo, arrumar um bonitão pra ela aí, ó. Um empresário, varão por aí pra quê? ela. Pode arrumar, filho. Mas por que ela tá livre? Parecer um homem de Deus pra ela falar, casa, mãe. Pode casar que é de Deus. Mas Tá explica tranquilo. por quê, então. Porque não eram cristãos. Tempo de ignorância, mana. Esse aqui é pra crente, Ah, beleza. tá? Esse aqui não é pra Entendi. incrédulo. Obrigada. Pra incrédulos, Paulo já deu o mandamento. Isso aqui é pra irmãos. Não tem fazer, mano. Meu irmão, não tem, mano, não tem. Bota lenha não, filho. Mano, vai dar de bobo, eu quero ver, deixa eu explicar pra você, ó. Posso resolver a treta? Eu quero ver ele fazer isso na frente de Jesus, na hora que Jesus aparecer, aí resolve o problema. Então pronto, então acabou. Pronto, nega, pode ir pra pergunta que você ia comentar. Não, eu não ia falar do meu pai, não. Eu só ia dizer que eu não vejo mais o divórcio como, nossa, uau, meu Deus, que pecado. Apesar de que tem a palavra Deus aborrece. Mas a consequência do divórcio, então é melhor você não fazer. Porque segundo casamento eu não vejo nenhuma possibilidade. Aí na Bíblia, de lendo tudo. Você até quer divorciar, tá divorciando. Gente, quer ver, amor? A hora que você desceu ali, meu amorzinho, eu tava lendo com eles aqui, ó, só pra você ver o pau comer mais forte ainda, ó. Como é que chama? O zunido do chicote, ó. Aos casados ordeno não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido, ponto final. É um mandamento isso aqui, gente. Aí se a miserável quiser desobedecer, ela, ó. Mas se ela se separar, que não se case de novo. Por quê, gente? Porque Paulo defende a lei do marido. A mulher só vai estar livre do marido se o marido morrer. Bom, tirando essa brincadeira do converso dele aí, queridos, escute, só de você desejar, presta atenção todos vocês aqui, para vocês não pecarem e trazer problema para vocês. Só de você desejar o divórcio, você está em pecado. Eu vou mostrar isso aqui para vocês na nossa próxima ministração. Desejar a morte do seu marido hoje, judiação também, né? Uma coisa que eu esqueci de mencionar, Nossa. no caso da minha avó, o exemplo que eu É tava porque se a dando, pessoa falar assim, no pai, caso, mata, na mata, época, mata, é que ela não ela era cristã e o meu avô não. eu tô falando aqui. Ele não era cristão. Aí depois de anos, ele se converteu, né? Sim. Depois que se converteu, são 2 irmãos, cara, e é outro departamento. Até porque no Então, mas aí nós momento temos da que ver o que eles converteu, né, meu irmão? Se eles converteu mesmo ou não. Que foi ele que pulou fora, não foi? Aparentemente, Então, né? sua avó tá crente até hoje. Se ela tivesse viva até hoje, já tá crente até hoje, não tá? Então pronto. É porque no caso, na época, ele não era cristão, só ela. Quando ele traiu ela. É. Aí depois que ele se converteu, ele não traiu mais. Não, quando ele se converteu, ele estava com outra família já. Ele já tava, Não, gente, é outra coisa. Então deixa sua avó livre, tranquilo, filha. Ela tá sossegadinha. Sua avó tá bem sossegadinha. Bem tranquila. Eu não. Pega, se você quiser aqui. Vamos, gente. Eu quero dar a ótica completa desses. Gente, escuta, ó. Eu vou escutar a Samara, mas escuta aqui, presta atenção.
Eu quero ler Coríntios e terminar Coríntios para a gente rever mais uma vez o Novo Testamento completo sobre isso. Wagner, não, tá aqui já, não tem mais o que fazer não. Eu só quero, já passamos, eu só vou bater o A mais B aqui e acabou. Escuta aqui, gente, ó, presta atenção aqui rapidinho. Presta atenção. Não existia segundo casamento no Novo... não existia novo casamento no Antigo Testamento. Não existia isso. Não. Eu vou mostrar para vocês por que não. Isso aqui vocês vão receber logo, logo aí para vocês, ó. Só um minutinho, lê aqui para mim, ó. Lê aqui para mim, por favor. Vocês estão escutando isso aqui? Não precisava de carta de divórcio, gente. Era nessa questão aí. Não precisa de carta de divórcio. No Antigo Testamento eu estava uma vez estudando, eu correndo atrás, falei, cara, como é que era o segundo... Aí eu falei, como é que era o segundo casamento lá no livro? Eu falei, uai, não tinha, filho. O cara vai casar com quem? Só se for com um demônio lá no inferno, meu filho, porque não tinha não. E hoje em dia morre também. Wagner, hoje em dia morre também, né? Como assim? Essa questão, tipo assim, me explica então essa parte que morre de novo, a pessoa, o marido e a mulher morrem se elas saem. Qual que era a pergunta que você queria fazer primeiro? Vamos para a primeira pergunta, calma aí, vamos colapsar. Na relação ilícita ali, eu não tô entendendo. Não, peraí. É aquela questão assim, ó, causa de relações sexuais ilícitas, eu não tô entendendo. O que seria isso? O que significa, mana? Eu não vou conseguir te explicar hoje. Não dou conta. Não dou conta. Na próxima reunião eu posso te explicar. Essa é a famosa palavra, escuta, ó. Agora eu preciso ser Wagner Ribeiro, cara. Não tem como eu não ser. Vocês conhecem o jeito que eu sou. Aqui, relações sexuais ilícitas tem adultério aí no meio. E tipo assim, tá? pra poder entender esse contexto pra mim, eu tenho essa relação sexual ilícita tá falando de qualquer coisa fora desse padrão. Fora do casamento, do que é natural dentro do casamento. Entendeu? Então esse aqui o negócio é bem mais complexo. 5, 31, 32. Exato. Isso. Então vamos lá, gente. Ó, agora vamos enxergar de novo, de última vez, para vocês entenderem um todo, tá? Presta atenção aqui em Coríntios, ó. A mulher recebe um mandamento de não separar. O mandamento é para o homem ou para a mulher? Pronto. Mas, minha filha, porque a mulher representa a igreja. Eu vou te explicar. A mulher representa a igreja, entendeu? A mulher representa a igreja, entende? É esse que é o ponto crucial. Eu perguntei por que é pra mulher, porque ali lá em cima fala que o homem que fica ele tem o direito do isso. E aí, tipo, então por que esse mandamento é pra mulher? Aqui é Novo Testamento, aqui é Paulo dando mandamento da parte do Senhor, entendeu? Como um apóstolo do Evangelho, um dos que mais trouxeram esclarecimentos, ele está trazendo da parte do Senhor o mandamento do Senhor para a igreja. Esse mandamento foi escrito em Corinto, tá, gente? Por quê? Porque em Corinto as mulheres eram tudo asa voada, tá? Lá tinha sacerdotisas do sexo, a promiscuidade em Corinto, olha, gente, isso aqui é o fundo histórico, tá? A prostituição era muito forte naquela época. Lá as sacerdotisas do sexo andavam na rua procurando os homens, tá? Para oferecer sexo para eles em troca de ofertas ao Deus delas. Então Paulo, você vê que muitas ordenanças que Paulo dá aos coríntios aqui, como por exemplo silêncio, um milhão de coisas, é por causa desse contexto histórico que nós tínhamos ali. Não, é dos dois, só que não, calma, você vai ver uma coisa interessante aqui que eu quero tocar, ó. Deus dá um mandamento, esse mandamento é para os dois, tá? O mandamento para a mulher, não se separe do seu marido. Só que olha, separar significa deixar, não é divorciar. O texto está falando para a mulher nem deixar o marido dela. Perfeito? Mas se ela se separar, que não se case de novo. Ou que se reconcilie com seu marido.
Por último, e que o marido não se divorcie da sua esposa. Você está vendo? Aqui no texto, o homem não pode separar da mulher. Desculpa. O marido não pode se divorciar da sua esposa, tá? O marido não pode ficar sozinho. Aqui, ó. O marido não pode ficar sozinho e não tem essa opção. Ele não tem essa opção. Perfeito ou não? Eu tenho 7 minutos aqui, ainda dá, gente, ó. O marido não tem essa opção. A opção textual é da mulher. Perfeito? Essa é uma opção que ela tem, mas é uma opção em completa desobediência. Porque o primeiro mandamento está dando aqui, ó, não separa do seu marido. Já resolve o problema. Agora vamos resolver a treta completa de novo? Em Mateus, o homem repudia a mulher e por repudiar a mulher, ele está em adultério. Certo? Ele está em adultério por repudiar quando ele casa com a outra mulher. Ó, ele repudia a mulher, casa com outra mulher e comete adultério. Só depois que ele casa. Então, se ele repudiasse e ficasse sozinho, teoricamente, eu poderia pensar que ele não está em adultério. Não, só deixar. Então, se ele deixa a mulher e não se casa com ninguém, não arruma treta com ninguém, ele não está em adultério. Perfeito? Tá aqui, ó. Repudia, ó. E casar com a mulher, depois que ele casa, atitude, verbo, aí depois disso ele comete o adultério. Perfeito? Aqui em Marcos, quem repudiar sua mulher, repudiou, tá de boa. E casar com outra, comete adultério, lá, ó. Com aquela. Contra, presta atenção aqui, ó. Contra aquela. Por quê? Porque a primeira aliança que vale aqui, ó. Contra aquela. Contra aquela. Esse detalhe é muito importante você entender. Tá aqui, ó. Contra aquela. Perfeito? E se ela repudiar seu marido e casar com outro, comete adultério. Se ela repudia e não casa, ela tá de boa. Que é a mesma coisa da mulher. Às vezes, o cara sai de casa, vai ali no hotel, ele fica lá, toma banho. Tá louco. Não deveria acontecer, tá? Ele tá tudo bem. Se ele faz sexo com outra pessoa, tchau. 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 O pau comeu. O negócio é feio para o cidadão desse aqui. Pronto. Então nós temos aqui, ó, o homem liberando a mulher, não casando com ninguém, tranquilo, casou, adulterou. Em Marcos e Mateus, mulher libera o homem, não casou, tranquilo, casou, adulterou. Pronto. Agora Lucas, o pau come. Quem repudiar sua mulher e casar com outra, comete adultério. Então ele solta a mulher, não faz nada, tá tranquilo, casou com outra mulher, tá em adultério. Aquele que casa com a mulher que ele liberou, tá em adultério também. Mas parece aqui no texto que a mulher tá ilesa e tá de boa. Agora você imagina, a mulher que tá solteira, tá tão complicado que se ela gostar de um outro cara, ela vai mandar o cara pro inferno. É só isso. Hã? Azar é dele? Azar é dele, meu amigo. Você tem que conhecer com quem você vai casar. Aí você vai arrumar uma mulher, qualquer mulher na frente, vai casar com a bomba relógio e não sabe. Não, ué. É porque assim... Pode falar, Samara. Hoje em dia tá muito liberal esse negócio de absurdo, cara. Casar, separar. O foco principal, tipo assim, é... No final de tudo, o que vai valer lá no juízo final, né? A consequência, no caso. Sim. Que vai fazer com que se a pessoa, se ela separou, se não separou, ela vai pro inferno, que vai decidir nesse contexto. Por isso que eu falei pra vocês que eu choro às vezes quando eu leio esses textos, porque tem muita gente atravessada com essa situação, numa situação completamente complexa. Chega no meio do céu por causa disso. Que, cara, tem casos que só Jesus vai definir, velho. Nem pastor sentando na frente do cara, o cara técnico, bom pra caramba, ele vai conseguir resolver essa treta. Porque dá a impressão que não tá tendo consequência pras pessoas. Mas lá no dia vai ter, né? Nome de Jesus, é o que todo mundo quer. É o que todo mundo quer. Mas o caso do meu sogro com a minha sogra é um caso que eu confesso pra vocês que eu prefiro não opinar. Eu tenho minhas opiniões. Talvez no meio do caminho alguma coisa boa aconteceu ali, alguma treta deu, alguma coisa, não sei falar pra você. Alguma coisa ali aconteceu. Só que lembra, tá, gente?
Só que lembra, tá, gente? Aqui tá falando de um estado, não de um pecado. Não é adulterar, é adultério. Tá, gente? Comete adultério, tá falando de um estado. A pessoa não adulterou, tá? Existe o sexo, que é o adultério, e o estado, o adulterar e o adultério. É, tem isso aí. Já tá condenado? No caso ali... Permanecer em aliança não pode. Isso aqui tá claro, Vai ter que tá nítido. Ele casou. É gostosa. Pensa na gostosa. O tempo do arrependimento não veio ainda. A hora que a pessoa entendeu o que ela fez, que ela se arrependeu, ela já foi burrinha demais e já tava com outro burro nas costas. A Kathleen Kuma, mano. Amor, a Kathleen Kuma largou do cara e voltou atrás. Mas calma aí. Mas... Não. Primeiro casamento não pode voltar mais, meu irmão. Primeiro casamento não pode voltar mais, não. Vai separar e ficar sozinho. Segundo a lei de Deus, se por exemplo, assim, ó, essa ideia, por exemplo, tá aqui, ó, o Joãozinho com a Dona Maria, tá? O Joãozinho com a Dona Maria. O Joãozinho separa da Dona Maria, a Dona Maria casa com o cara, depois volta pro Joãozinho. Essa volta não existe mais na Bíblia, gente. Tá, isso aqui eu quero que fique claro pra vocês. Mas ela casou, acabou. Tá feliz com o cara, criou uma família e tá condenada ao inferno. Não existe. Gente, ela não pode estar encaixada nisso daqui. Se não existiu... Ó, aí vamos brincar aqui, ó. Vamos jogar a brincadeira, tá? Eu não sei se eu tô entendendo. A única possibilidade que nós teríamos aqui dentro, ó, a única possibilidade que Jesus diz, para que a carta de divórcio seja aceita, contextualmente aqui, ó, é por causa disso aqui, ó. Sem isso aqui não vai. Sem isso aqui não vai. Hoje em dia é o que mais acontece, infelizmente. Felizmente, Não é infelizmente. só, tipo, porém, assim, ó, presta atenção. Vou separar, tipo a Isadora Pompeu. Aconteceu. A gente olha de fora, né? Tipo, a gente já fala, poxa, não deu nem um ano de casamento. Eu só acho que não deu... Como também, ó, presta atenção, amor. Não deu nem um ano de casamento, nem 2 meses de casamento, e não teve nem tempo para reatar essa situação e resolver isso daí. Eles nem tentaram refazer o que eles estragaram. Eles nem tentaram... Eu não quero julgar ninguém, gente. Mas eles nem tentaram resolver a situação. Simplesmente acabou. Pelo amor de Deus, gente. Não, mas assim, ó, no caso, agora no caso, olhando assim pra tudo... O dela tá fácil resolver. Olhando pra tudo assim, no caso da orientação, que Deus aborrece o divórcio, a constituição da família, como que fica pras crianças. Aí é o que eu tô falando, a Kathleen como largou, mas ela não teve filho. Aí agora é isso que eu tô falando. Aí o que é o difícil, amor? O que é o difícil nessa questão? Que eu sei o que você tá replicando. O que é o difícil que eu quero que vocês entendam? Nesses casos, gente, deixa eu explicar. São casos individuais. Não, é isso que eu tô falando. Eu acredito que se houve realmente o arrependimento no coração, que é o que eu falo, que lá no céu só Deus vai julgar. Se houve o arrependimento no coração, se a pessoa teve consciência do que ela fez, que ela se arrepende, só que ela... de novo, se atou e se amarrou na algo que ela não pode fazer, voltar atrás. Tem pecados, dizendo que é o meu pai, que era Deus. Mas que ele tenha se arrependido. Mas... Vem cá comigo aqui, gente, ó. Deixa eu só explicar uma coisinha pra vocês rápida. Vem comigo aqui rapidinho, ó. Ali na tela, ali, ó. Ó, olha essa palavrinha aqui, ó. Essa palavrinha aqui é uma palavrinha de envio e abandono, tá? É uma palavra utilizada greco-romana. Paulo utiliza ela aqui, ó. Tá? Paulo utiliza ela aqui. Ele não usa os vocábulos utilizados pelos judeus e nem que a igreja usava para falar naquela época. Paulo faz questão de usar uma palavra greco-romana para dizer para eles que a lei do divórcio de qualquer país não faria diferença diante da lei de Deus. Então isso aqui já responde a pergunta da Samara lá atrás, antes que ela tinha feito. Nesse caso, minha linda, deixa eu tentar te explicar, você sabe. Pode ir. Porque na minha cabeça ainda ficou uma questão. Eu sou apaixonado dessa mulher, fala. Meu pai e minha mãe não vão ouvir mesmo. Um beijo pra eles. A minha mãe, por exemplo... Um beijo pra eles. Se ouvir, né? Se ouvir... Já que eles não vão ouvir, um beijo pra eles. O meu pai, então, tá num estado te amo, de pai, te amo, mãe. adultério. Certo? Não. Só que não. Só que sim. Só que não. Eu tô lendo, tá, mas não. Em nome de Jesus. Não, você sabe que não é por causa disso, é porque...
Não, é porque, gente, pra vocês entenderem, que no caso do meu pai, a minha mãe montou um cenário cara, o negócio pra dizer que ela traiu. E que todo mundo que ouvisse viu. Só que todo mundo que ouvisse a história, você conseguiria entender que ela traiu. Entendeu? Só que, segundo ela não traiu. Ela não beijou, ela não fornicou, nada, sei lá. Enfim. Só que, tipo assim, então, teoricamente, se não houve a relações sexuais ilícitas, ele estaria em constante adultério, tá? Só que, igual eu falei, e se ele se arrependeu e agora ele não vai cometer o mesmo erro, porque logo já engravidou, babababababam. E ela que saiu não tá adulterando mais hoje, mas eu pulei de um lado, pulei de outro, pulei de outro. Aí você vai me dizer, tipo assim, e talvez hoje ela esteja sem ninguém por estar sem ninguém. Eu não porque ela tá pensando nisso aqui, ou que ela tem esse conhecimento. Não tô falando do coração dela. Não tô falando nem de conhecimento, eu estou falando do coração, de falar, puxa, não é tanto casada, separado, é uma conduta de vida cristã para todo mundo. Não vou ficar pulando aí, né? No galho de todo mundo. Então, e às vezes ela só parou porque, igual eu falei, porque não achou mais ninguém, não tem. Bom, já como a lindeza do meu coração está expondo, gente, ela está expondo algo, já como ela está expondo aqui mais uma vez essa circunstância, e é importante porque é um caso extremamente complexo, deixa eu explicar para vocês. Hoje eu estudo, somando 11 anos esse assunto. São 11 anos, usando todas as ferramentas que você pode imaginar, e eu acabei tendo uma experiência com Jesus por causa desse caso. Eu falei, tem que ter uma explicação, tem que ter. Igual você falou, cada circunstância. Então, o que eu quero tentar dizer pra vocês? A gente ensina essa verdade, mas afirmar que é tipo pegar um casal ali igual esse que eu tô falando, um caso. Meu amor, eu vou dar a minha opinião. Afirmar que ele daí tá em adultério. Eu vou te dar a minha opinião. Eu vou te dar a minha opinião, tá? Com toda a simplicidade e humildade do mundo, não sou melhor do que ninguém. Eu tenho 11 anos que eu estudo isso, mas estudo mesmo, não é brincar, eu estudar mesmo. Tá? Tanto que nessa época que eu estava estudando esse assunto, era a época dos 18 horas, 19 horas, 16 horas por dia. Então eu estava pegando pesado. Então todos os veículos e ferramentas que eu já tive para poder estudar essa situação, eu já estudei. Então, cara, o dia que eu fiquei descabelado foi quando eu tive essa informação que a minha sogra não tinha feito nada. Aí que quebrou minha cabeça. Eu falei, e agora? Entenderam? Então o que eu quero que vocês entendam? Nesse caso do meu sogro com a minha sogra, que pra mim até o dia de hoje é o caso mais complexo que eu já peguei, e eu acho mais difícil de todos, cara, esse é o caso que eu não dou minha opinião, cara. É só Jesus pra resolver. Entendeu? É só Jesus. Por que eu tô falando pra vocês que é só Jesus? Porque ele conhece o coração deles e como que nesse meio inteirinho aconteceu. Wagner, a sogra se posicionar levianamente, projetando um adultério, como se ele tivesse existido, cai dentro do porneia? Não sei. Não sei, cara. Só Deus o sabe. Entenderam? Então o que eu quero que vocês entendam, gente? Até um suicida. A gente tá lá, os suicidas não herdarão o reino de Deus. Mas a gente sabe que até aquele momento, igual você estava explicando, talvez, pode ter um arrependimento. Só que é isso que eu disse, a pessoa pode ter se arrependido, mas ela fez uma outra amarração, ela vai cometer o mesmo erro de novo. Então, o que eu quero que vocês entendam, gente? Ó, aí você pensa assim, Wagner, tranquilo, vamos divorciar. Você nunca vai poder separar a palavra divórcio do adultério, cara. Não tem como você separar. Deixa eu mostrar uma coisa pra vocês aqui, ó. Eu tenho muitas coisas que eu poderia mostrar para vocês, mas só rapidinho, ó, só para vocês poderem pegar. Êxodo 20:14, não cometas adultério. Deuteronômio 5:18, não cometas adultério. Mandamentos, tá? Mateus 5:27. Ouvir o que foi dito pelos antigos, não cometa adultério. Repara que sempre o primeiro item é o não cometa adultério. Mateus capítulo 18:19, não mate, não cometa adultério. Lucas 18:20, vocês conhecem os mandamentos? Não cometa adultério. Romanos 3, do 8 ao 9, olha lá, ó. Pois estes mandamentos, primeiro deles, olha aqui, ó, primeiro aqui, ó, não cometa adultério. Levíticos 20:10, se um homem adulterar com a mulher do seu próximo, está dizendo de um homem que adulterou com a esposa do cara. Então aqui é um casado saindo com outro casado.
será morto, o adúltero e o outro, e o final do texto é para que haja temor entre todos. Apocalipse 2, do 20 a 23, tenho porém contra vocês o fato de vocês tolerarem a mulher Jezabel. Vocês não podem deixar isso acontecer. Que se declara profetiza, mas não somente ensina, mas ainda seduz os meus servos a praticarem a prostituição e comer coisas sacrificadas a ídolos. Dei-lhes tempo. Lembra que vocês perguntaram? Lembra que vocês perguntaram para mim aquele negócio? Cadê o negócio do tempo do arrependimento? Tá aqui, ó. Dei-lhes tempo para que se arrependesse. Porém, ela não quer se arrepender de sua imoralidade. Eis que farei, presta atenção, ó. Eis que farei que fique acamada e traga grande tribulação aos que com ela adulteraram. Caso não se arrependam, são as pessoas, das obras que ela incita. Matarei os seus filhos. Matarei os seus filhos. E todas as igrejas saberão que eu sondo a mente e o coração e retribuir cada um segundo as suas obras. Gente, ó, depois eu vou vir aqui, vocês vão ver como é que o pau come pra cá, essas coisas todas pra cá, ó. Então, gente, não tem muito. O Adam ama, Ana, não é possível. Ele trinca lá, ele não aguenta, ó. Ele se acaba, velho. Pastor, então esses princípios do casamento só é válido para os cristãos, é isso? Hã? Os princípios do casamento. É, porque o resto tá tudo condenado. Simples, é fácil. Entendeu? Isso aqui é pra quem é crente. O resto você vai ligar pro quê? Ah, tá adulterando, tá saindo com o cachorro. Já vai tudo pra aquele lugar, minha filha. Já não tem nem meio termo, entendeu? Tá fácil resolver. Então, gente, fechando a brincadeira aqui, ó. Presta atenção, gente, em nome do Filho de Deus. Em nome do Filho de Deus, aqui rapidinho, ó. Todo mundo de Mateus, Marcos, Lucas, Mateus 5,31, todos eles aqui, olha lá, você termina em Coríntios, mesmo com a lei dos romanos, não era para separar. Todo mundo aqui está no mesmo barco, na mesma circunstância. Quem está comigo, diga amém. Esse texto que vocês estão vendo aqui, a gente vai entregar ele para vocês, tá? Vocês vão pegar eles completo, eu gostaria que vocês lessem todo esse texto e tivessem esse conteúdo. Só quero ler com vocês rapidinho, ó. Conclusão de forma direta e objetiva. Separação sem exceção. Sem exceção de relações sexuais, tá? Sendo que isso aqui só tem em Mateus. Em Mateus 19, o homem comete adultério por repudiar a mulher. Em Marcos, tanto o homem quanto a mulher comete adultério por separarem. A gente já conversou. Agora em Lucas, enfim, eu quero Coríntios aqui, ó. Em Coríntios, temos uma conclusão mais interessante. O mandamento é do Senhor, não é de Paulo. O mandamento é direcionado para a mulher. Se ela separar do seu marido, caso desobedeça, a opção que ela tem é ficar sozinha ou voltar para o seu marido. Sendo assim, o marido é instruído a não se divorciar de sua mulher. Agora a pergunta que eu quero fazer para todos, a gente encerra. Vale a pena pagar esse preço? Qual que é a moral da história, gente? Eu nem conversei com vocês aqui ainda, ó. Que é o que eu vou deixar para vocês lá no grupo. Pera aí, rapidinho, me perdoa. Vai logo. Eu nem conversei com vocês sobre esse assunto aqui, ó. Por isso que eu coloquei. Por isso que eu coloquei aqui, ó. Vale a pena. Gente, vale a pena. Aí você fala, Wagner, tá tão difícil o meu casamento. Meu amigo, é menos preço, restauração e reconstrução do casamento do que pagar esse preço. Eu nem estou falando das consequências de crianças órfãs. Eu nem estou falando de 1 milhão de coisas que acontecem. Gente, o preço é muito alto, cara. O divórcio é muito alto. Aí o que eu não quis falar no começo? Wagner, qual que era a sua intenção? A minha intenção é te mostrar para te desestimular. Como é que você está fazendo? Só estou fazendo você ler a Bíblia. Só ler a Bíblia. Você acabou de dar um passo no Novo Testamento inteiro, já com o Antigo Testamento. Não tem o que fazer, gente. No Antigo Testamento não tinha divórcio, gente. Era morte já. Tinha filho, ia ficar viúvo. O filho ia ficar órfão de pai e de mãe. Já não tinha conversa mais, gente. Ah, era um homem de um casamento e a mulher do outro casamento. Ou então, o homem... Enfim, deve estar na mesma, né? Um homem de um lado e uma mulher do outro. Show!
Uma família vai ficar sem um pai ou sem uma mãe, a outra família vai ficar sem um pai e sem uma mãe, gente. E isso em praça pública para todo mundo ver. Para gerar temor de todo mundo, para ninguém faça mais. Quando Jesus chega na época dele, que ele vê que a galera estava banalizando o assunto, ele falou: Deus não quer esse negócio. Vocês podem parar. Estão comigo, gente? Pode falar, mano, para nós fechar. No caso, quando eu falo lá das relações sexuais, seria algo contínuo? Tipo assim, só uma vez já só. Basta. Uma vez já era. Que é tipo assim, ó, tem um caso... Uma vezinha só já era, mano. Que é tipo, aconteceu várias vezes e aí ela decidiu deixar ele por causa disso, né? E aí, como é que fica essa situação? E são cristãos? Os dois são cristãos? Cristão mesmo, são firmes os dois? O cara do nada se perdeu? Não, ele já, na verdade, já casou assim. Ela já sabia disso. Então, entendeu? Não precisa mexer, filha. Não precisa mexer, já é um negócio estragado. Entendeu? Você tá vendo que o cara não tem uma vida cristã. Mas ir pra igreja não resolve. A mulher é crente, o cara não é. Tá tranquilo, isso é fácil de resolver. São os casos mais simples. E continua na igreja. Continua indo, continua Vai ouvindo, continuar indo pra igreja, profanando a aliança. Jesus volta, ele fica, filha. Não tem compromisso com Jesus, um camarada desse. Eu quero saber do caso dela. E ela é cristã? Sempre foi? Firme? Só que aí que tá. Só pra... Tipo, a promessa que ela tinha é que ela ia engravidar, que ela ia construir uma família. Aí casou, né? Tá, beleza. Aí sempre foi assim, né? Desde que eles vivem juntos. Mas, tipo assim, o casar em Deus, nem Deus como hoje a gente entende, eu vou tentar, só tentar. Não, aí o que acontece? Hoje ela tá muito doente. Doente o quê? Emocionalmente ou fisicamente? Fisicamente, emocionalmente. O que eu quero que vocês entendam, gente? O que é o complicado? Vocês são de perto? Não. Vocês são de perto dessa família? Vocês são de perto dele? Vocês conhecem todos os detalhes? Quase todos. O importante é saber todos os detalhes para analisar com calma, entendeu? Esse cara já saiu de casa, sumiu, foi embora já ou não? Na verdade, ela saiu da casa. Ela saiu. Quanto tempo que eles ficaram nessa brincadeira toda? Ixi, muitos anos. Então, mano, o que eu quero que vocês entendam? No meio desse inteirinho, Deus pode separar. Ele pode separar uma situação dessa quando há essa circunstância toda. Ele pode fazer. Só que aí que tá. Eles só se separaram da casa. Mas continua ainda assim. Filho, aí eu vou falar pra você, filho. Aí fica difícil, né? Eu não sei se hoje fica difícil, né? Se eles têm relacionamento. Fica difícil, íntimo, né? Entende? Mas, tipo, aquelas ainda continuam casadas no papel, fazem a figura de casado, mas não moram mais na mesma casa. Aí fica difícil, né, mano? Aí fica muito difícil. Tá faltando pra eles Bíblia, conhecimento, entendimento. Não tem como, minha irmã. Tá difícil. Tá complicada a situação aí. Tá complicada a situação. Entendeu? Infelizmente, nessa hora a gente tem que ir lá para Mateus capítulo 19 para poder resolver uma situação como essa. De outra forma. Amém, povo maravilhoso? Então, para a gente fechar e resolver a situação de uma forma completa. A intenção nossa é que esse assunto se encerre hoje, tá? Nós vamos ter só mais esse conteúdo aqui, ó, que eu vou terminar e vou entregar para vocês. E eu quero que vocês leiam e vejam se vale a pena. Escute, 2 pensamentos que não pode passar na cabeça de vocês. Repete comigo, Deus me fez no Éden. A palavra Éden significa presença. Vou te explicar, quando você casa, Deus é testemunha, então a presença dele está lá. Então cada casamento no Senhor é um casamento no formato do Éden. Perfeito? Presença de Deus, você, seu cônjuge, casamento no Éden. Casamento do Éden, o que significa? Só tem homem, só tem mulher, o resto é macaco, zebra. Entendeu? Aquele seu vizinho é um macaco, aquela sua vizinha é uma zebra, uma elefoa. Tá entendendo o que eu quero dizer? E pronto. Resolvido o assunto. Esse é o princípio, esse é o parâmetro. Se essa palavra aqui é uma opção na sua cabeça. Só um minuto. Vai, ô bendito. E se essa palavra aqui, ó. Cadê?
Essa palavra aqui, ó. Se essa palavra aqui está na sua cabeça, você está em pecado. Essa é uma parte que você tem que ficar na sua cabeça. Divórcio. Se o divórcio é uma opção na sua cabeça, para você tentar fazer alguma coisa, tem que ser em base do adultério. Entendeu? Então não tem como você construir um relacionamento baseado em algo que Deus não criou para você opção e em cima de um pecado. Não faz o menor sentido você pensar isso na sua cabeça. Você constrói uma aliança na presença de Deus mediante a princípios morais e éticos. Não tem como você reconstruir uma aliança baseado no divórcio e no adultério, gente. Sendo que o adultério é condenado, produz a condenação para o inferno. Então não faz sentido. Não faz sentido. Isso não é ingrediente para casamento. Isso é ingrediente para condenação. O adultério não é ingrediente para casamento. O adultério é ingrediente para condenação. Então que isso fique claro para todos nós. Por que a gente quer resolver essa situação? Porque a gente não vai tocar nesse assunto da imersão, gente. A imersão nós vamos falar sobre assuntos que realmente vão produzir uma alta no casamento e avanço. Nós vamos tratar o que vai levar realmente os casamentos aqui ao nível máximo que a gente puder. Essa é a ideia. Hã? Claro. Por que não? Perfeito, gente? Alguém tem alguma dúvida? Alguém tem alguma dúvida para resolver, gente? Tá tudo certo? Pode ir, Paulo ou Beto, para resolver. Receba. No caso lá de 1 Coríntios. Sim. O que tem aqui? A mulher não se separe, mas se separar, que não se case ou se reconcilie com o marido. Sim. Nesse caso dessa reconciliação, seria... ela perderia a partir do momento que ela se envolver com outro homem? Ela pode se reconciliar com o marido antes de se envolver com outro homem? Ou ela se envolvendo com outro homem? Ela não enquanto, presta atenção, só pra você poder entender, ó. Ela sai de casa, certo? Que não se casa, tá sozinha. Ela continua casada com o marido. Tá tudo certo, não é nada de errado. Eles só brigaram. Então ela não vai se envolver com outra pessoa. Aí ela vai se reconciliar com o marido. O que é o reconciliar? Resolver o problema do porquê eles estão separados. Até aí eu entendi. Eu estou perguntando assim, se ela se envolver com outra pessoa aí já não... Acabou. Pode voltar mais. Acabou a treta. O maior problema que ela podia arrumar pra cabeça. Só que tem um detalhe, tá, Beto? Presta atenção. Agora nós vamos voltar pra cá, ó. Foi boa essa pergunta. Aí ela entra em estado de adultério. Aí ela tá no pior problema que ela podia estar. Só que tem um detalhe. Presta atenção, ó. Vocês leram que o Criador, no princípio, fez homem e mulher, disse, portanto, deixará o homem seriam uma só carne. Por que ele fez questão de tocar nisso daqui, gente? O que o seu pastor usa? Por quê? Porque não tinha como recuperar o que estava aqui. Quem já deu uma topada no dedo? Quem jogou o dedo fora? Quando você está com dor de cabeça, você arranca a cabeça? Quando você corta um dedo, você arranca a mão. Ninguém faz isso, gente. Estão entendendo? Então não tem como a parte sua que está com problema você jogar lá fora. Não faz sentido. Por isso que nós somos corpo de Cristo. Não faz sentido Jesus pegar esse corpo e jogar fora sem antes tratar. Só se necrosar, mano. Necrosou, tem que jogar fora. É quando a pessoa realmente quer de corpo, alma e espírito ir pro inferno, amigo. Aí não tem o que fazer. Corta e joga fora. Agora, se quer, só precisa disso. Sei que tem poucas forças, mas não negasse o meu nome. Às vezes, cara, a pessoa só tá cega. Às vezes ela só tá confusa. Mas no fundo do coração dela ainda acha, chama e fagulha de Deus. Entendeu? E o marido precisa dar amor sacrificial pro seu cônjuge. E a mulher precisa amar o marido como ama a Cristo. Entendeu? Então, meu irmão, para causa de relações sexuais ilícitas, existe a cruz. Você entende? E aqui vem uma coisa crucial, gente. Não faz sentido. Se eu não perdoo, presta atenção, se eu não perdoo o adultério, eu sou adúltero. Adorei outros deuses, neguei a Cristo e fui perdoado. Por que eu não posso perdoar meu cônjuge? Nesse caso,
pode haver o perdão. Tem que haver. É justamente o que Jesus está dizendo. Portanto, ninguém separe o que Deus ajuntou. Presta atenção, gente. Por favor. Isso aqui eu não falei. Eu não podia deixar de falar isso aqui de jeito nenhum. Portanto, ninguém separe o que Deus ajuntou. Desculpa. O homem adulterano, ele não separa o que Deus ajuntou, gente. A mulher adulterano não separa o que Deus ajuntou. O que tenta separar é essa porcaria aqui, ó. Essa porcaria, segundo nós já conversamos, leva a pessoa para o inferno. Se a pessoa separa por dureza de coração, ela já está chamando o inferno para ela. O que separa um casamento é a dureza do coração, não é o divórcio, não é a relação sexualista, não. Porque aqui tem perdão. Jesus quer que aconteça o perdão. Aí tem a segunda parte, Beto. Raciocina. A pessoa foi lá, agora, não, eu não consigo me perdoar. Se eu não consigo me perdoar, eu estou negligenciando a cruz. Eu estou negando a cruz. Jesus não está sendo suficiente para mim. Eu estou falando, Jesus, o que você fez na cruz serve para perdoar todo mundo, menos eu. O que você fez na cruz serve para perdoar todas as pessoas, para acabar com o espírito de culpa no nosso meio. Que é a conversa que nós estávamos sentados aquele dia, eu e você aquele dia. Você lembra aqui nós dois? Eu estava explicando sobre não ter culpa. Eu falo a Jesus, olha, o que o Senhor fez na cruz serve para todos, menos para mim. O Senhor é insuficiente para mim. O seu sangue não é poderoso o suficiente, porque o meu pecado é inculpável. Não, cara. Nada que eu faça na terra fora a blasfêmia do Espírito Santo é imperdoável. O sangue dele me cobre sim, eu sou amado sim, ele me perdoa sim de qualquer coisa que eu fizer. Por isso que o desgraçado do diabo fica jogando culpa em cima das pessoas o tempo todo. Não, cara, a gente tem que aceitar o perdão de Deus, e ser amado por Deus e ser livre. Então, a pessoa que fez precisa ser livre, perdoada por ela mesma e perdoada pelo cônjuge. É isso que Jesus está falando aqui, ó. Portanto, ninguém separa o que Deus ajuntou. Perdoa que restaura. Jesus está deixando bem claro, esquece dessa porcaria de carta de divórcio e perdoa. É isso que está falando aqui, ó. Ninguém separa o que Deus ajuntou. Por quê? Porque a relação sexualista, ela não separa. Aqui não tem cláusula que separe. Ninguém faça isso. Entenderam ou não? Pronto, acho que é isso, gente. Resolutiva, deu? Explicou, Beto? Povo maravilhoso, beijo para vocês. Estamos encerrados. Até a próxima.